O programa está só começando, viu? A gente tem mais debates pela frente. Nós vamos mudar agora de assunto, saindo do jovem, dos 16 anos, e vamos para aquele que está na fase da aposentadoria, porque o STF anulou a revisão da vida toda do INSS e livra a União de 480 bilhões de reais em gastos. Os ministros derrubaram a tese aprovada pela própria Corte em 2022, que permitia incluir salários antigos pagos em outras moedas nos cálculos para ampliar o valor das aposentadorias. A gente chamou para nos ajudar a entender esse assunto a Adriane Bramante, advogada, especialista em direito previdenciário, professora e presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de São Paulo. Minha amiga Adriane, explica para a gente o que é que estava em discussão no STF. Bem-vinda. Olá, bom dia a todos, bom dia, Nelson, tudo bem? Bem, estava em discussão o direito do segurado, dos aposentados, de calcularem o benefício desde a vida toda contributiva, do início da vida contributiva, ou de manter o cálculo que foi feito pelo INSS, considerando as contribuições de julho de 94 para frente. A tese era o direito do segurado optar pela regra mais vantajosa, se considerando todas as contribuições da sua vida contributiva ou de julho de 94 para cá. Essa tese foi julgada pelo STJ, reconhecendo o direito à opção da regra mais vantajosa. O Supremo Tribunal Federal já havia dado ganho de causa por 6 votos a 5, tanto no plenário virtual quanto no plenário presencial. E nós tivemos aí ontem uma reviravolta nessa decisão. Adriane, quando essa tese começou a se popularizar, as pessoas começaram a falar mais disso, nós tivemos um boom no judiciário de muitas pessoas, muitos aposentados pretendendo a sua revisão, né? Para aumentar um pouquinho ali a sua aposentadoria todo mês. E para essas pessoas que já tinham conseguido, como é que fica agora? Pois é, o que acontece? Na verdade, a revisão não é para todo mundo, porque tinha a questão da decadência, se já tinha passado mais de 10 anos da aposentadoria do segurado, ele não tinha direito. Muitos cálculos não eram favoráveis, porque o cálculo que ele estava recebendo era maior do que aquele se ele recebesse com a revisão, mas acabou gerando cálculos favoráveis e sim, foram distribuídos vários processos. A revisão da vida toda, o tema 1102, ele ainda não foi julgado. Mas diante do julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, a 2110 e a 2111, que foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal ontem, há uma questão de prejudicialidade que provavelmente é o que vai acontecer no julgamento dos embargos. Porque como o Supremo já havia decidido favoravelmente a tese, estávamos aguardando o julgamento dos embargos de declaração. Os processos estão todos sobrestados a nível de Brasil e agora provavelmente vão continuar sobrestados até que o Supremo julgue o tema efetivamente dos embargos de declaração. Provavelmente serão todos julgados improcedentes aí e os segurados vão ter que... Adriane, só para a gente... Não, desculpa eu. Só para a gente explicar para toda a nossa audiência, para todo mundo entender, significa quem tem processo ainda tem alguma esperança? É isso? Alguém que tem um processo de da vida toda? Não tem esperança. Ou já não tem mais esperança? Explica isso para toda a nossa audiência entender. Na verdade, quem já tem processo ou quem estava aguardando a decisão do STF... É provavelmente muito improvável que haja uma reviravolta, não tem como mudar o que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a revisão da vida toda acaba por desabar aí a tese e as ações serão julgadas todas improcedentes. Tá aí, conversamos aqui com Adriane Bramante, que é advogada especialista em direito previdenciário e nos esclareceu algumas dúvidas sobre essa decisão do STF, que é uma notícia ruim para o aposentado, para aquele que queria uma revisão. Obrigado, viu, Dri? Volte sempre aqui ao Morning Show. Obrigada prazer. Um abraço para você. Obrigada. Um abraço. Maninho, essa discussão do STF anulando a tese da revisão para a vida toda, uma tese que a maioria dos aposentados aí, dos recém-aposentados, aqueles que tinham se aposentado há menos de 10 anos, estava de olho para aumentar um pouquinho ali o rendimento no final do mês, para poder fazer o churrasquinho a mais, para comprar uma carninha de melhor qualidade.
está frustrando a maior parte da população. Você acha que a população está mudando a sua visão em relação à aposentadoria do INSS ao longo do tempo? Olha, não tenho tanta convicção de que haja essa mudança, não. No seguinte sentido, quando a gente olha o Brasil em comparação com o resto do mundo, a taxa de poupança no Brasil é muito pequena. Então, o Brasil é um país que poupa muito pouco em comparação com o resto do mundo. Tem alguns fatores que ajudam a explicar isso. Por exemplo, o nosso histórico de hiperinflação. Inclusive, nessa discussão, quando se fala de julho de 94 para frente, é por quê? Porque julho de 94 é a adoção do Plano Real. É quando o Brasil adota o real e de lá para cá a gente passa a ter outra dinâmica de inflação, né? O dinheiro passa a ter mais estabilidade. Até 94 a gente teve uma hiperinflação com um número de moedas, enfim, incontáveis, né? Teve cruzeiro novo, cruzado real, enfim, o pessoal mais velho vai lembrar disso, né? Da quantidade de moedas. Então, enfim, o meu ponto é o seguinte: para mudar a forma como o brasileiro se relaciona com a aposentadoria, isso passa por mudar a forma como você se relaciona com o dinheiro, de uma forma geral. A poupança, na prática, quer dizer uma escolha do futuro sobre o passado, né? Ou seja, quer dizer que no lugar de gastar o dinheiro hoje... Mas escolha do futuro sobre o passado. Exato. Você prefere guardar o dinheiro hoje. Então, no lugar de gozar do benefício do dinheiro agora, você vai segurar esse dinheiro em nome do futuro para gastar depois. Então, para mudar a forma como a gente se relaciona com a aposentadoria, só com o aumento da poupança. São 10 horas e 29 minutos, um rápido intervalo para você que está na rádio. Por aqui, Pepe, sabe qual é a impressão que eu tenho? Que o cara que está para se aposentar é o seguinte: a cada 5, 6, a cada 10 anos, que seja, tem uma mudança na lei ou no entendimento a respeito da aposentadoria, ou que deixa a aposentadoria mais distante dele, precisa viver um pouco mais para alcançar, ou que diminui o valor da aposentadoria dele. Isso é assim, periodicamente, a cada de 5 em 5 anos tem alguma mudança que prejudica. Como é que você vê essa situação do brasileiro com a aposentadoria? Triste, né, Nelsinho? Muito triste, não é? E é bom lembrar que um dos problemas do Brasil é exatamente a insegurança jurídica. E o STF julgou em 2022, né, a possibilidade da revisão da vida toda do INSS. E esse ano ele anulou a revisão da vida toda do INSS. Então até a nossa justiça, né, ano após ano, muda completamente o entendimento dela. Isso cria incerteza, isso cria insegurança dos aposentados, né? E aí tem uma questão também subjacente, né? Infelizmente, nós nunca discutimos a questão da aposentadoria de uma forma profunda e definitiva no Brasil. A cada 5 anos, a cada 3 anos, a gente volta a discutir a reforma previdenciária, a gente volta a discutir novas normas para as pessoas se aposentarem, novas normas para o cálculo da aposentadoria. Ou seja, por conta que a gente sempre vive pisando em ovos, né? A gente nunca quer discutir de forma séria a situação dos aposentados, né? Todo ano a gente discute a reforma da Previdência novamente, o que cria insegurança aos aposentados, que são pessoas que contribuíram para o Brasil e se aposentam com menos direito, infelizmente. E aí, Ana, um dos fatores que leva a essa revisão constante aí dos direitos dos aposentados é o fato de cada vez ter menos gente contribuindo para o INSS. E aí a gente olha para o mais jovem de novo, né? Porque o mais jovem, ele tem cada vez menos preocupação de contribuir, de pensar no futuro, como falava o Mano. Eu conheço, assim, um tanto de gente da minha geração que eles não contam definitivamente com a aposentadoria do INSS. Você vê isso também? Não, Nelsinho, eu não só vejo, como eu talvez faça parte dessa estatística, e muito disso diz respeito à falta de informações e de esclarecimento que os jovens têm a respeito das suas opções para o futuro. Tem uma discussão enorme sobre ter educação financeira na escola ou não, mas o fato é que ninguém sabe ao certo o que é uma aposentadoria, como você contribui para a aposentadoria, quais são as minhas alternativas se eu não quiser uma aposentadoria. Então tem plano de previdência privada, tem uma série de outros investimentos que eu posso fazer com um objetivo semelhante, e ninguém sabe disso. E isso acaba prejudicando uma escolha consciente a respeito daquilo que a gente
que é pro nosso futuro. E aí a pessoa acaba desistindo, não vai atrás, gasta tudo lá na hora, chega lá na frente e vou ver como é que faz. Ô, Palumbo, a aposentadoria é o sonho de muitos idosos, principalmente, né? A turma que trabalha a vida toda, né? Imagina, trabalha, sua, ali a duras penas para conquistar uma tranquilidade no fim da vida, uma vida de paz, uma vida sem muitas preocupações quando a idade chegar, e vai chegando perto da aposentadoria, esse tanto de mudança que só prejudica o mais velho, não consegue sequer pagar um plano de saúde, né? Nossa, tem isso também. Quanto mais idosa a pessoa, mais caro é o plano de saúde. Então, quem vai pagar a conta disso aí geralmente são os que ganham pouco, né? Eu quero saber quando é que vão mexer na aposentadoria dos verdadeiros marajás desse país aqui, porque aí ninguém quer mexer. O que o PP falou, né? Eles ficam discutindo, mas não colocam em votação, nunca vai para frente. Por que será? Porque mexe com os interesses desses mesmos que estão aí nesses poderes no mais alto escalão. Não é possível que, às vezes, um aposentado ganhe 30, 40, 35 mil reais de aposentadoria e o coitado lá do trabalhador que trabalhou a vida inteira vai ganhar uma merreca e não consegue sequer se sustentar. E você falou também no ponto importante, que é os jovens hoje em dia não estão mais preocupados. É porque nos dias atuais, o jovem quer começar a trabalhar com 30 anos. Na minha época, a gente começava com 12, 14. Então, tá bem diferente a situação. Você acha que tem um desinteresse da juventude? Você não quer trabalhar, filha. Quando trabalha, às vezes dá até errado, porque você viu, a gente repercutiu essa semana, Paulo, você não estava aqui, um professor que humilhou um aluno porque viu ele vendendo coco. Chegou lá na sala de aula... A culpa é do professor. Chegou na sala de aula, o professor escreveu na lousa, expondo o menino que estava vendendo coco, falando que ele tinha que estudar para ter um emprego melhor, se ele quisesse, como se vender coco fosse algo indigno. Não, e às vezes ganha mais do que advogado aí, viu? Então a gente não pode subjugar as pessoas desse jeito e humilhar as pessoas desse jeito, não. Tá cheio, eu vejo sempre quando eu tô vindo, inclusive tem na perto da rua onde eu moro lá, um rapaz que ele vende essas balas para pagar a faculdade. Então um professor que fez um gesto desse é um escroto, que ele não merece consideração nenhuma. São 10 horas e 34 minutos. A gente está repercutindo aqui a questão da aposentadoria. Mudança na regra da aposentadoria, ou no entendimento a respeito da aposentadoria do Supremo Tribunal Federal, que está nos levando a um debate sobre como pensa o brasileiro a respeito do fim da vida ali, da terceira idade, da fase que é para descansar, passear, curtir os netos. PP? Não, tem um ponto interessante que as pessoas entendem a Previdência, né, como somente a aposentadoria. A Previdência é muito maior do que a aposentadoria. A Previdência é a proteção do trabalhador, né? Tem auxílio-doença, tem seguro-desemprego, tem outras questões, né, que protegem as pessoas. Então, os jovens, por exemplo, que só pensam a Previdência como o fim da vida, né, você conseguir se aposentar, ele tem que ter o discernimento que ele contribuindo para a Previdência, ele não está pensando só na questão de depois de trabalhar, de sair da idade de trabalhador, né? Ele também tem a proteção social que aquilo tudo compreende. De repente sofreu um acidente, uma maternidade. É muito maior do que só a aposentadoria. Trabalho. Tem isso também, né? Mas é por isso que alguns ajustes poderiam ser feitos para aumentar o incentivo para que faça sentido para o trabalhador mais jovem participar do sistema e receber um seguro em caso de acidente.